Então, oi, eu sou o Paulo. Essa é a nossa segunda parte da aula número 3 de variáveis em tradução de dados. Nessa parte 2, a gente vai estar continuando a falar sobre variáveis, mas dessa vez em C++ e C Sharp. São linguagens utilizadas em Game Engines, né? C++ é utilizada em Unreal e C Sharp é utilizada em Unity. Elas são um pouco mais técnicas, então elas são um pouco mais trabalhosas, assim, delicadas de lidar, mas elas nos dão um maior controle sobre o que a gente está fazendo, e é só uma questão de costume lidar com elas. Então, se a gente abrir aqui um compilador de novo em C++, a primeira linha aqui ele está utilizando a biblioteca IOStream, que é para lidar com o fluxo de entrada e saída de dados. Aqui a gente tem o nosso programa rodando na função main aqui, retornando zero. Isso não importa exatamente o que ele está fazendo agora. E aí, o que importa aqui é que a gente vai fazer o print, né? Para printar a gente vai usar o namespace standard aqui, std, dois pontos, dois pontos. E aqui a nossa função de print é o cout, de character out. A gente vai usar a setinha aqui para colocar o texto que a gente quer printar. Então vamos printar hello world e ponto e vírgula para terminar a linha. Quando a gente roda, ele vai funcionar aqui, certo? Se a gente quiser fazer outro print aqui embaixo, a gente também pode. Segunda, vou separar aqui em segunda e linha para vocês verem que ele vai concatenar o texto. Ele vai juntar esses dois textos. Mas ele vai acabar juntando aqui em cima também, certo? Então, como é que a gente quebra uma linha? Como é que a gente coloca em linhas separadas? A gente tem o caractere barra "n", que vai fazer o quebra de linha. Ou, em vez do barra "n", a gente pode usar esse também standard end L de endline para separar as duas linhas. Tá. E as variáveis? Como é que a gente trabalha com as variáveis nessa linguagem? Então, vale a mesma coisa de Python, de nomeação, de letras, números, underline, maiúsculas, minúsculas, não poder usar palavras reservadas, espaço, começar com número. E calma aí que eu me perdi. Ah, tá. E aí a gente tem que declarar o tipo de dado, certo? Então, relembrando o tipo de dado que a gente tem inteiros para números que não tem vírgula, a gente tem float para número com vírgula, char para caracteres únicos, e strings, que é uma lista de caracteres, né? String é uma lista de caracteres. E a gente também tem um booleano, que é verdadeiro ou falso. Então, no inteiro, nos números inteiros, a gente tem uma variação entre eles, a gente tem algumas alternativas de números inteiros que a gente pode usar, que é o byte, que é o que tem 8 bits, usa 8 bits, né? O short usa 16 bits, o int comumente usa 32 e o long usa 64 bits. E no float também a gente tem o double, que é double precision, né? Precisão dupla, que usa 64 bits e o float usa 32 bits. No float, nos pontos flutuantes, o maior número de bits vai nos dar uma maior precisão, né? Então imagina mais casas depois da vírgula, tu vai ter uma maior precisão para os teus cálculos. Enquanto para os números inteiros vai dizer a quantidade de números que a gente vai poder trabalhar. Então, com o byte, a gente tem 256 valores, então de 0 até 255, ou de menos 127, não, menos 128 até mais 127. E o inteiro é esse aqui, né? Menos 2 bilhões até mais 2 bilhões, totalizando então 4 bilhões de números que a gente vai poder estar utilizando. E, em geral, a gente vai usar o inteiro e o float mesmo, né? Comumente, a não ser que precise usar um double, o exercício peça um double. Mas em geral a gente consegue usar esses valores bem tranquilo. Certo, então como é que eu limpo tudo aqui? Aqui, feito. Tá. Então como é que a gente faz a declaração em C++ de uma variável? Então a gente vai vir aqui, vai escrever o tipo de dado que a gente vai estar utilizando. Então a gente vai criar uma variável do tipo inteiro, que é o nome, que valor, né? E ela vai receber um valor, 12, por exemplo. E se rodar não vai acontecer nada, porque a gente tem que printar a variável. Então eu vou printar aqui, vou tirar esses prints, eu vou fazer outro print aqui. Então standard, dois pontos, pontos, cout, vamos printar o texto valor igual, e aqui a gente vai concatenar com o nosso valor, vai dar o ponto e vírgula aqui. E aí printou aqui que o nosso valor é 12. Eu poderia trocar isso aqui para um long, por exemplo, que vai dar certo também, porque ele também é um tipo de dado inteiro. E eu posso trocar isso aqui para um float, então, e a gente pode colocar números com vírgula, float 12.2. A gente pode colocar o f para especificar que é um float, ou sem um f a gente também pode usar um double aqui, né? Se eu tentar criar um inteiro com esse valor 12.2, vocês vão ver que ele vai converter para o inteiro, mas em geral não é uma boa prática a gente declarar ele assim, esperar que o compilador converta o número. Em geral é legal a gente já declarar ele como um número inteiro mesmo. E aqui a gente também tem o caractere.
Na verdade, eu vou mostrar um boolean antes, né? A gente tem um boolean, a gente pode ter um bool true, em Python é maiúsculo e aqui é minúsculo. Ele não vai escrever true na output, ele vai no terminal, ele vai escrever o valor 1, que é o valor de true, e o false é o valor 0, certo? E aí a gente também tem os caracteres, né? Então eu posso criar aqui um caractere D, por exemplo, só é um único caractere, poderia ser um barra N, alguma coisa assim. E se eu quiser usar uma string, se eu tentar escrever aqui string, vocês vão ver que ele vai dizer que não existe. Não consegui encontrar string, então eu poderia declarar como char aqui e uma lista de caracteres, né? Então eu vou trocar aqui para texto, isso aqui deve funcionar. Ou, em geral, o que a gente mais fácil de trabalhar aqui é a gente incluir a biblioteca de string, certo? Então vai incluir aqui string. E agora a gente pode trocar isso aqui de novo para valor aqui e declarar string com standard string. Ah, tá, faltou aspas aqui, deletei sem querer. E tá, declaramos o texto, certo? Então, se a gente continuar aqui e voltar para um valor, vamos voltar para o inteiro e vamos declarar um inteiro, pode ser o valor 12 de novo. Se eu quiser mexer com esse valor aqui, eu posso alterar ele durante o programa, certo? Então eu posso, mas eu preciso escrever de novo inteiro o valor, eu quero mudar ele para o valor 15. Eu tenho que fazer isso? Não, agora como está declarado a variável inteira valor, e para o resto do programa eu posso só chamar o valor e fazer as operações que eu quiser aqui. Então eu posso mudar ele para 15, posso somar ele mesmo aqui com 23, por exemplo. Mas eu não posso mudar o tipo de dado, tá? Então eu não posso converter ele aqui para tipo 23.2 ou dizer que isso aqui vai ser um float agora. Isso aqui não é uma coisa que eu posso fazer, tá? Vocês vão ver que ele vai dar um erro. Eu vou falar, tipo, já tem uma declaração para variável chamada valor, então você não pode declarar ela de novo. O que a gente pode fazer também é declarar ela sem nenhum valor, né? Sem dizer qual valor que ela vai ter. E aí eu posso usá-la aqui de novo, né? Dizer depois. E aí eu posso declarar aqui, por exemplo, duas variáveis. Então eu posso declarar valor. Faltou o ponto e vírgula aqui. Mas eu posso declarar aqui valor e, por exemplo, desconto. E aí eu posso ter o valor aqui, eu posso usar o desconto aqui, desconto, igual a 23. Então isso aqui são coisas que eu posso fazer, né? Declarar múltiplas variáveis de uma vez só. Certo. Operações também nas variáveis, mesma coisa, né? Declarei desconto, declarei o valor. Agora eu posso criar aqui direto também resultado e colocar valor menos desconto, ponto e vírgula. Vamos printar aqui o nosso resultado. Aqui, resultado igual. Então essas são operações que a gente pode fazer. E aqui se a gente dividir um pelo outro, como eles são inteiros, ele já vai converter para um número inteiro, certo? Divisão. Então deu zero aqui se eu dividir por 3, por exemplo. 12 também é dividido por 3, que droga. Vou trocar para 10 dividido por 3. E agora ele converteu o 3.3 para 3, né? Fez uma divisão inteira. E se eu declarar como float, aí eu acho que ele vai conseguir. Como a gente está usando uma variável aqui que é inteira, o valor inteiro 10, e as variáveis valor e desconto são duas inteiras, a gente está fazendo a divisão de dois inteiros, ele está convertendo isso para inteiro, certo? Então eu vou ter que declarar aqui um deles, que pode ser tanto desconto quanto float, tanto desconto quanto valor como float, para a gente conseguir ter o nosso resultado como float, certo? E vale aqui lembrar também que operadores booleanos, certo? Em Python a gente escreve eles por extenso, end, or, e aqui a gente usa o ezinho ou barra barra e o not é o ponto de exclamação, certo? Então a gente, por exemplo, se eu criar dois booleanos aqui, eu vou dizer que o valor é igual a true e desconto é igual a false, como sempre. O valor é sem desconto. E aí eu posso fazer o valor, e em Python a gente faria um end, aqui é o EE, desconto, desconto. Isso aqui vai dar o nosso resultado, né? Que vai ser true e false é false.
A gente pode também dizer então que desconto recebe o not desconto, né? Então a gente vai converter desconto para true. E agora true em true vai dar 1, que é true. E não confundir com operadores bitwise, que são operadores de operações em bits, que é só uma barrinha, né? Então, um ezinho, a gente está fazendo o valor, operação de bit, entre os bits que estão no valor e os bits que estão no desconto, certo? Então agora ele não vai considerar mais como booleanos, ele vai considerar isso como um número. E deu um resultado aqui. Então se eu criar eles como inteiros, eu consigo... Ele vai fazer o cálculo aqui sobre os bits do 12 e do 12, né? Então tem aqui um exemplo, a gente tem operações como AND, OR, XOR, NOT, SHIFT. Isso tanto em Python quanto em C e C++, C Sharp. Isso aqui é igual nas duas linguagens, ambas as linguagens, né? Bem, então vamos ver como é que a gente faria um exercício daquele de input e output em C, C++. Eu vou pegar aqui a colinha, né? Ah, mais uma coisa, se a gente cansar de ficar escrevendo stdout, stdout, std, dois pontos, dois pontos, dois pontos, a gente pode escrever aqui using namespace std, e ele vai dizer, a gente está usando o namespace std, então você não precisa dizer qual namespace é para cada variável. Esse namespace serve para a gente poder criar variáveis de diferentes, com o mesmo nome e com diferentes resultados, né? Então, assim, funções e coisas assim, a gente pode declarar. A gente não pode declarar duas funções ou duas variáveis com o mesmo nome. Então, se a gente tiver elas com o mesmo nome em namespaces diferentes, elas podem funcionar de maneiras diferentes, né? Isso não importa muito agora, na verdade. Mas só é importante frisar que a gente, se você cansar de ficar escrevendo namespace std, dois pontos, dois pontos, dois pontos o tempo todo. Ah tá, não existe resultado, né? Eu posso criar aqui um inteiro resultado e dizer que é 12. Só para mostrar que eu não preciso ficar escrevendo namespace, namespace, namespace. Então tem duas formas, uma mais complexa aqui, mais cheia de texto, e outra que é mais simplificada para C++. Eu vou mostrar aqui, eu vou colar aqui. Então primeiro a gente está declarando uma string chamada linha. Aí a gente está printando no terminal. Olha, eu quero que você digite uma linha, certo? Digite algum valor aí. Então a gente vai usar a função getLine, que ela vai receber então std o cin, que é o character in, né? A entrada aqui que a gente deu no terminal. E ele vai salvar esse valor na variável linha. Então por isso que a gente pode declarar a variável linha antes, como string, e dizer, ó, a gente não tem valor para ela ainda, mas a gente vai chamar essa função getLine, que vai colocar o valor da entrada do terminal, o cin, nessa variável linha. E vamos fazer isso só primeiro aqui por enquanto. Vamos fazer aqui um... Bem, como a gente está usando o stdout, a gente não precisa ficar... Quer dizer, como a gente está usando namespace std, a gente não precisa ficar escrevendo std aqui em todo mundo, todas as linhas. Então aqui eu vou dar um cout e eu vou printar o que a gente tem na linha, certo? Então se a gente rodar isso, ele vai pegar o... Ele vai dizer, digite um valor, vai esperar a nossa entrada, 12, e ele vai printar qual que foi a entrada, certo? Agora o que a gente pode fazer é... Isso aqui é um caractere, lembra, né? Então a gente não pode somar esse valor com... Esse não é o 12, é o texto 12. São os caracteres 1 e 2. Então a gente pode criar a nossa variável aqui valor, que vai segurar o valor que a gente quer. A gente vai converter ela usando a função s2i, stoy, ou de string to integer, que vai converter então de um texto para um inteiro. Com o que a gente vai converter? O texto que está na nossa variável linha, certo? E agora se eu printar então o valor, vocês vão ver que agora a gente está printando o caractere, o número 12, certo? Então eu até posso somar aqui valor com valor recebe mais 2, por exemplo. E se eu rodar isso agora vai dar certo. Um fato curioso aqui, um fato interessante também, se a gente quiser só adicionar um, somar um na variável, a gente pode dizer mais mais. Ou se a gente quiser subtrair um, a gente pode falar menos menos. Isso o pessoal usa bastante assim, então, ó, digitei 2, depois subtrair um, ficou 1. Outra coisa que a gente pode fazer. E também, então aqui também está dizendo, né, tem um namespace, a gente pode usar o using namespace std para não ter que ficar escrevendo std todo o tempo todo.
E a gente também tem essa versão aqui sintetizada, que é a resposta de um dos exercícios ali de simples do Bcrowd que a gente vai estar fazendo outra hora. Então a gente vai criar os inteiros A, B e X. A gente vai estar declarando esses inteiros. A gente vai falar então, olha só, o nosso Cin, a gente vai colocar ele no A. A gente vai falar o Cin, a gente vai colocar ele no B. O nosso X vai ser A mais B, e aí a gente vai dar um cout aqui, x é igual espaço, e vai adicionar também o x. Então quando a gente rodar isso, ele vai esperar a gente digitar dois números, então eu vou digitar 12 mais 34, e somou os dois deu 46. Se a gente não quiser também separar o cin nesses duas linhas, a gente pode simplificar ainda mais fazendo assim. Cin entra no A, depois entra no B, e ele vai rodar exatamente igual. A gente primeiro vai escrever o valor pro A, 2, e agora a gente vai escrever o valor pro B, 5. Ele somou os dois, deu 7. Em C Sharp, como é que a gente faz isso? Então vamos para C Sharp, é um pouco diferente, a gente vai estar usando o sistema em vez de... Aqui a gente está usando IOStream, aqui a gente vai usar sistema. A gente vai ter uma classe Hello World, a gente vai chegar em classe alguma hora, e a gente tem a nossa função aqui, que era o main, esse inteiro main, aqui é esse void static main, recebe args, e a gente vai printar com console.writeLine, e aqui a gente vai escrever nosso texto, né, hello world, e quando a gente rodar, printa o texto. E aí se eu printar, e aqui eu posso printar um valor, né, em vez disso, 12, por exemplo, ele vai printar também. Então, mesmo esquema aqui, só que aqui já tem string, né? Mas mesmo esquema, se eu quiser declarar um inteiro, eu posso declarar aqui inteiro valor, ou não sei, pode ser um teste, que vai receber valor 12 e agora vou printar o valor 15 e eu vou printar aqui teste. Então, mesmo esquema de C++, só que agora a gente já tem string direto aqui no sistema, né? Então a gente pode criar uma string 15 foi o número. Vou rodar, beleza, funcionou de cara. E aí pra gente ler, a gente vai... Se a gente não quiser que ele escreva e quebre a linha, né? Se eu só colocar outro... Vou dar outro aqui com console.writeLine e eu vou escrever aqui segundo linha 2 ponto e vírgula também. Então vê que ele separou as duas linhas, né? E se eu só escrever write em vez de line, ele vai ficar coladinho um no outro, né? Então a gente pode fazer então, a gente vai declarar uma string, não vai colocar nenhum valor nela. Vai dizer para o nosso console, olha, a gente quer que o nosso usuário digite, vai digitar um número, e aí a gente vai usar console dot, aí é read maiúsculo line, abre e fecha parênteses, e aí nesse caso a gente vai estar dizendo que esse cara recebe aqui está string line teste, né? Eu vou trocar o nome para linha, mas bem, poderia ser teste também. Vou dizer aqui, teste vai receber então o que o console readline, ele vai mandar ler a linha do console e vai salvar em teste. E a gente pode dar aqui um console.write line. E aqui eu vou escrever o teste, né? O que foi lido, né? Então se a gente rodar, digitei 2. Ele não printou nada. Porque... não sei. Vamos continuar vendo o que tem aqui, que eu tinha que ter feito. Readline, não, isso aqui tá correto, eu acho, aparentemente. Acho que era só eu que tava. Acho que ele só tava printando muito rápido e acabando antes. Então, se você printar alguma coisa aqui junto, tipo, olha, junto com o texto, ele vai aceitar. Então, vou digitar 4. Olha, 4. Beleza. Mas lembrando aqui, de novo, ele tá lendo uma string. Então, não é o caractere, não é o número 4 ou o caractere 4. Se a gente quiser, a gente pode transformar isso num número mesmo, né?
A gente vai fazer isso com int, a gente vai transformar para inteiro. Dot é parse em maiúsculo, né? Parse normalmente é uma função que lida com strings. A gente vai colocar aqui nossa variável teste. E agora eu posso printar aqui o nosso valor. E isso aqui deve funcionar. Então, digitei 2. Ele disse, oh meu Deus, você não pode printar o texto, o variável teste. Eu acho que eu vou ter que fazer assim, olha o valor, colocar um dólar aqui na frente e o valor dentro desse colchete aqui. Vamos ver se isso aqui resolve. Acho que era só eu que estava apertando muito rápido, mas ele está funcionando. Ó, 5. Olha, 5, tá. Então aqui basicamente para printar a gente está usando dólar aqui, é o nosso texto, e aí dentro do colchete o nome da variável, tá? E esse dólar é pra gente fazer, então falar, ó, tem uma variável aqui dentro que a gente quer substituir. E aí dentro do colchete é o que a gente vai ser substituído. Então aqui a gente tem o nosso valor, está recebendo o número que a gente está escrevendo na entrada do terminal. Então aqui eu posso somar o valor, somar com 5. E olha, mais 5 é igual ao valor. E agora se a gente rodar isso, eu posso digitar 6. 6 mais 5, 11. Certo. Formatação, interessante lembrar, né? Sempre que a gente quiser, se o nosso exercício pedir, escreva um número ponto flutuante, então aqui eu posso transformar um float, né? Se eu falar, tá, eu quero um float, eu não quero que ele seja muito grande, então, no caso, então, eu troquei aqui o nosso dia inteiro para float, agora ele está transformando o que a gente entra num float, o que a gente escreve no terminal num float, então digite 2.2345677. Ele está printando com várias casas decimais, certo? Se a gente não quiser tantas casas decimais, o que a gente pode fazer é isso aqui, criar uma string e formatar ela para ter o número de casas decimais que a gente quer e printar. Então vamos copiar essa linha aqui para o nosso C Sharp. Então somamos o valor com mais 5, né? A gente vai criar uma string de saída, então, que a gente vai criar uma string do formato desse formato aqui, 0. Com 3 casas decimais. E a variável que a gente vai estar formatando para essas 3 casas decimais é o valor. E aqui, em vez de valor, eu posso fazer, então, a saída. Acho que isso aqui vai funcionar também. Então, agora, se a gente escrever com várias casas decimais, ele vai converter só para 3. Se a gente quiser mais casas decimais, ou quiser, a gente pode colocar aqui, né? Ou diminuir aqui para 2 casas decimais. E deixa eu ver se 2 depois do ponto também funciona. Então, onde está o nosso valor aqui? 12.34567. E aí transformou, né? 2 casas antes da vírgula e 2 casas depois. Em C++, a gente vai ter que usar a biblioteca iomanip, de manipulação de IO. E a gente vai usar, então vou copiar esse código aqui. E em C++, né? Estamos aqui em C++. A gente vai usar a biblioteca iomanip. Vamos criar um float no valor 1.23456 e a gente vai converter esse float para só printar 3 casas decimais depois da vírgula. Então, quando ele rodar aqui, ele vai dar 3 casas decimais. E depois que a gente muda aqui nesse set precision para 3 casas decimais, ele muda não só para a próxima linha, mas para todas as linhas do programa, até a gente mudar de novo, né? Então, se eu chamar aqui de novo o stdout e passar set precision para 3, a partir daí ele vai chamar com 3 casas decimais. Mas a princípio mudou aqui, vai mudar até a gente mudar de novo. Então, para os exercícios, normalmente isso não importa, né? Porque ele vai printar, vai pedir todos os exercícios com 3 casas decimais, mas é bom, importante ficar sabendo. Eu acho que é isso por enquanto. Próxima aula a gente vai fazer finalmente algum exercício. E eu vou deixar esses slides aí na descrição para vocês darem uma olhada.